Pessoal, tem muita gente aqui no canal me questionando por que eu dou tanta ênfase e atenção às soluções de camada zero, como Polkadot, Kusama, Atom, Avax, e não dispenso a mesma atenção ao ecossistema que abriu as portas da descentralização, que foi a Ethereum, que é uma grande solução de camada 1, vai, na minha leitura, continuar sendo a principal solução de camada 1, mas o futuro da tecnologia blockchain, na minha leitura, passa pelas soluções de camada 0, como Polkadot, Cosmos, Atom e Avax, justamente por conta da plasticidade desses ecossistemas e do aprisionamento que a Ethereum impõe às soluções de camada 2, aos rollups, que na verdade são réplicas da camada 1, são réplicas mais sofisticadas da solução de camada 1. Então, se a gente olhar a revolução que a tecnologia blockchain está promovendo e vai promover nas nossas vidas, em todos os aspectos das nossas vidas, a circulação de riquezas é um desses aspectos. A maneira como dados e a própria inteligência artificial vai atuar vai ser determinante para consolidar o sucesso das soluções de camada 0. Então eu vou fazer um retorno ao tempo e a gente vai visualizar como a internet, a Web 1 nasceu. A Web 1, quando ela meio que explodiu, vamos colocar assim, o site mais acessado era o AOL, Yahoo, e depois vinham os outros, MSN, Netscape. Essa internet de uma via só, onde não havia interação, onde não havia uma capacidade de retroalimentação pelos usuários, acabou falindo. Então, muitas dessas plataformas acabaram não sobrevivendo ao Web 2, que foi justamente a internet que se retroalimentava com a interação dos usuários. Então, a gente viu uma explosão de Google, Facebook, o Yahoo acabou sobrevivendo, mas aí veio todas as outras plataformas, Instagram, enfim, as redes sociais, que basicamente transformaram os usuários nos verdadeiros astros. E é essa plasticidade da Web 2 que transformou a internet tal qual nós conhecemos nesse gigantismo que são as Big Techs, com os market caps na casa dos trilhões. E por que eu acho que a solução de camada 1 da Ethereum não vai conseguir suplantar ou se manter no top 2 ali da CoinMarketCap, não vai conseguir se manter no topo diante da plasticidade das soluções de camada 0, como Cosmos, Atom, Cosmos e Polkadot. Justamente porque quando todos os aspectos das nossas vidas, desde telefonia, passando por gerenciamento de recursos, transferências de riquezas, dados, plataformas de streaming rodando de forma DEX, compartilhamento de dados através de nuvens virtuais, a criação de grandes clouds descentralizadas, criando nuvens e capacidade e divisão e compartilhamento de armazenamento de dados de forma DEX. Quando tudo isso tiver basicamente invadido as nossas vidas, isso não vai demorar muito tempo. No Brasil, o piloto da CBDC, do Real Digital, já está sendo objeto de demonstração pelo próprio Banco Central. Isso vai tokenizar a economia. Quando telefones celulares estiverem rodando de forma DEX descentralizada, em forças computacionais descentralizadas, o que vai imperar não são as soluções de camada 1, como uma Ethereum, que acaba por aprisionar a arquitetura da blockchain. O que vai dominar os ecossistemas são soluções de camada 0. Eu não consigo imaginar grandes corporações tradicionais, como, por exemplo, uma Coca-Cola ou um McDonald's ou
um Walmart migrando para a Web3 em soluções completamente com arquiteturas aprisionadas. Elas provavelmente vão criar ou a sua própria blockchain numa solução de camada zero, já que é altamente customizável de acordo com as necessidades de cada uma dessas corporações, ou provavelmente elas vão rodar dApps em alguma dessas blockchains criadas numa solução de camada zero, já que o nível de plasticidade é muito maior e vai atender às vicissitudes e necessidades de cada corporação. Então, na minha leitura, da mesma maneira que a Web 1 acabou vendo os gigantes da Web 1 não sobrevivendo à Web 2, em que ela passou a ser retroalimentada pelo usuário, a mesma coisa vai acontecer com a Web 3 e a primeira geração de blockchains, que em sua boa parte está aprisionada na arquitetura da rede Ethereum, que só permite se criar soluções de camada 2 que são mais sofisticadas, como Polygon Matic e Arbitrum, mas na verdade são mais do mesmo. E a verdadeira plasticidade e criação vai se dar em soluções de camada zero, como uma Cosmos, cujo token de governança e o gás é a Atom, ou numa Polkadot, em que é possível se extrair um nível de plasticidade e customização para cada necessidade corporativa muito maior. E cada usuário vai poder se valer de uma determinada de um determinado consenso. Se uma determinada corporação, por exemplo, quiser criar um consenso Proof of Work a partir da Relay Chain, é possível. O que já não é possível fazer na rede Ethereum. Ou seja, o nível de plasticidade para usuários e corporações é muito maior nas soluções de camada zero. Então, por isso que na minha leitura eu dou essa ênfase para Polkadot, Kusama, Atom, Avax, justamente por conta dessa plasticidade que vai se adaptar a necessidades que a gente ainda não conhece, quando as grandes corporações migrarem definitivamente para a Web3, aí é que a gente vai ver o nível de aprisionamento de uma Ethereum e a brutal plasticidade de uma Polkadot, Kusama, Atom e Avax. Daqui a pouco eu volto, vou fazer análise de Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.